tudo bem? Quem fala com vocês é o professor engenheiro Rubens Garcia e eu vou estar com vocês aí no curso de mecânico em manutenção aeronáutica, tá? Nessas 8 aulas, são 8 aulas que eu vou estar lecionando para vocês, tá? O objetivo dessa disciplina, ela vai dar conhecimentos específicos sobre o desenho técnico, para que vocês possam compreender a importância e passo a passo na elaboração do desenho técnico de aeronaves, na leitura e na interpretação. Certo, pessoal? Vamos começar então, sem mais delongas. Bom, então aqui eu já me apresentei, disciplina de desenho técnico, engenheiro Rubens Garcia. Deixa eu puxar um pouco a sardinha para a nossa disciplina. Desenho técnico é o básico, né? Se você não conseguir, você pode ser um excelente mecânico, né? Assim, manualmente, mas se você não conseguir ler e nem interpretar os desenhos, você terá uma grande dificuldade de aplicar o seu conhecimento, tá? Beleza? Vamos lá. Então aqui eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Sou pós-graduado pela UCAM, tenho a qualificação de mestrado em infraestrutura e transportes pela UFSC, já dei aula no IFSC, aqui em Florianópolis, já trabalhei na Secretaria de Educação, já trabalhei com outros cursos de formação de técnicos na cidade de Joinville, aqui não tá, né? Tenho experiência no setor privado, na área de projetos, beleza? E aqui eu botei 10, mas acho que vai dar um pouco mais, um pouco menos, né? Bom, gente, o desenho técnico, ele é uma expressão gráfica. O desenho técnico é uma linguagem técnica. Veja bem, quando nós temos que nos comunicar com as pessoas, nós podemos fazer de várias formas a comunicação. Ela pode ser falada, ela pode ser escrita, né? E essas duas formas de comunicação, falada e escrita, a gente consegue fazer bastante coisa, né? Agora, vocês pensam numa situação onde vocês trabalham como mecânico, né, de aeronaves, e chega um engenheiro lá, responsável da empresa, e te passa todas as orientações, né, de uma peça, de uma montagem, apenas de forma falada, né? Ó, vai ter uma pecinha que ela é assim, ela tem um corte tal, tantos milímetros, aí você tem que fazer isso, e te lança para você fazer a atividade. Você pode até conseguir fazer, Talvez escrito, né? Olha, você pegar um memorial, né, de como fazer aquele serviço e tá escrito, faça primeiro, pegue a peça tal, tipo uma receita de bolo. Também é possível, talvez você consiga fazer. Mas essas duas opções de comunicação, elas podem acarretar bastante erros, né? Bastante dificuldades, porque a mensagem pode ter palavras viciadas, pode ter alguma palavra de entendimento duplo, que vai levar você, que está lá na ponta do serviço, levar ao erro, ao equívoco, né? E a ideia das empresas, quando perceberam isso, a da indústria, foi que desenvolver habilidades para se comunicar com seus colaboradores através de desenho. Então, o desenho técnico, juntamente com a indústria, né, ele vem desenvolvendo várias habilidades, várias técnicas que são praticamente universais. A leitura do desenho aqui, a tua cidade, onde você está, em qualquer lugar do mundo, é praticamente a mesma. É uma linguagem meio universal, assim, né? Dependendo do órgão que você trabalhe, normalmente dentro dessa área agora que vocês estão se preparando para entrar nesse mercado, a linguagem é universal. Então você vai aprender aqui, onde você for no mundo inteiro, o mesmo sistema de leitura vai ser utilizado, certo, pessoal? Então, esse curso aqui foi elaborado para proporcionar a vocês maior facilidade no estudo de desenho e orientar você profissionalmente. Para isso, nós vamos estar nessas videoaulas apresentando técnicas e alguns exercícios. A importância, a troca de ideias, ela é essencial para todas as formas de fala e escrita, mas, sob algumas condições, somente essas formas de forma isolada é impraticável. Não dá para a gente trabalhar dentro da nossa área, a área de vocês, que vocês vão estar ingressando, é impraticável trabalhar apenas na forma falada e escrita. Pode haver desentendimentos, interpretações errôneas, pode aparecer. O significado de uma descrição oral pode ser completamente mudado pelo uso de uma palavra errada, como eu estava falando para vocês. Para evitar esses possíveis erros, a indústria usou desenhos para descrever projetos.
a transposição de ideias que dizem respeito à construção ou à montagem de objetos. Isto é feito com a ajuda de linhas, notas, abreviações e símbolos. O mecânico de aviação que tenha que fazer ou montar um objeto deve entender o significado dessas linhas, notas, abreviações e símbolos que são usados em desenhos. Então, é de fundamental importância que vocês tenham um entendimento desta matéria. Ela é fundamental. Claro que apenas com a videoaula não será possível. Vocês vão ter que, juntamente com os exercícios que a gente vai colocar, vocês têm que fazer a parte de vocês também. Vocês têm que manusear, pesquisar, ir atrás. A gente chama do aluno reflexivo, né? O aluno reflexivo é aquele que observa a aula e vê onde é que está um ponto que ele não compreendeu e ele corre atrás, tira as dúvidas. Ele não dorme sem aquela dúvida, né? Então, seja um aluno reflexivo. Plantas. O que é uma planta? Planta é o elo entre você, né, e os engenheiros que projetaram o avião. Tá? É o elo de comunicação entre quem projetou o avião e nós que estamos fazendo a manutenção ou que construímos ele. Tá? Ele é uma cópia de um desenho de trabalho para uma peça de um avião. Pode ser a cópia também. Ou para um grupo de peças, ou para um modelo de um sistema, ou um grupo de sistemas. A planta pode ter um fundo branco com linhas coloridas, ou um fundo colorido com linhas brancas. Uma planta vai mostrar para vocês todos os passos necessários para se construir determinada peça ou fazer determinada manutenção, desde um simples componente até todo o avião. Tá? Então, a planta é o elo de comunicação das pessoas que criaram o objeto, né, e das pessoas que vão efetivamente construir aquele projeto, né? E nós estamos na linha de manutenção, né? Na linha de reparo, ou talvez até alguns de vocês possam até vir a trabalhar na montagem, né, de aeronaves. Mas assim, o projeto é o elo fundamental. É o elo fundamental, é a comunicação, né, entre quem projetou, quem idealizou a peça, quem idealizou o avião e as pessoas que estão na ponta, que fazem a manutenção, que fazem a montagem, né, sem detrimento de quem é maior ou melhor. Mas o projeto é, é como se fosse a escritura, né? Ele tem todas as características do que foi projetado, do que foi construído, né? Tá? Informações essenciais. Os desenhos de trabalho, né? Que os desenhos que nós vamos estar devem conter as informações como o tamanho do objeto e todas as suas peças, tá? Seu formato e todas as suas partes especificações, como o material a ser usado, como ele deve ser acabado, como suas partes devem ser montadas e qualquer outra informação essencial, a manufatura, no caso a produção, e a montagem do objeto em particular. O desenho de trabalho pode ser dividido em 3 partes. Os desenhos de trabalho são as plantas de forma geral, né? Essas plantas, esses desenhos de trabalho, eles são divididos em algumas partes, nós dividimos pedagogicamente em 3 maneiras, e você vai encontrar isso na tua vida profissional: desenhos de detalhes, desenhos com conjuntos e desenhos de montagem, tá? Desenhos de detalhes, desenhos de conjunto e desenhos de montagem. Os desenhos de detalhes, eles descrevem uma peça simples, dada de forma a descrever através de linhas, notas, símbolos, especificações como tamanho, formato, material e método de produção, manufatura e produção, que devem ser usados para fazer a peça. Desenhos detalhados são normalmente simples. Então, como eu falei para vocês, é o elo de comunicação entre quem projetou e nós que estamos na linha de montagem ou manutenção. O desenho de detalhe é o desenho da peça específica, uma peça simples. Normalmente esses desenhos são bastante simples para que a montagem seja simples, né? Para que a tua interpretação seja simples, seja rápida e seja objetiva. O projeto tem que ter detalhes a ponto de você não precisar, né, ter que ligar para o projetista, né? O nível de detalhes é tanto que para quem está na ponta, ele precisa ter tantos detalhes que para quem está na ponta não tem que toda hora recorrer ao projetista para fazer a interpretação do que foi escrito. Então, por isso que tem uma linguagem universal, tá? Os desenhos de conjunto, né, faz parte dos desenhos de trabalho, que pode ter em algumas plantas. Desenhos de conjunto são descrições de um objeto, feito de 2 ou mais partes. Então, ele descreve o objeto, dando de forma geral o tamanho e formato. A sua principal finalidade é mostrar o relacionamento entre as várias partes. Um desenho de conjunto é normalmente mais complexo que um desenho detalhado, e é acompanhado de desenhos detalhados de várias partes. Então, o desenho de conjunto
a gente colocou essa parte escrita, mas deixa eu só explicar para vocês. O desenho de conjunto seria o desenho de um conjunto, digamos assim, uma peça de uma aeronave, um motor, por exemplo, ele é composto, uma turbina, ele é composto de várias peças, Então, você pode ter uma planta, um desenho desse conjunto, o conjunto da turbina, com todas, ali naquele desenho está lançado todas as peças, né? E nesse desenho de conjunto, pode estar indicações de numeração, que a gente vai ver mais no outro vídeo, né? Numerações indicando, né, onde está localizado num desenho de detalhe aquela determinada peça. Tá? Então, o desenho de conjunto, para a gente resumir, é composto de várias partes de um mesmo conjunto. Várias peças de um mesmo conjunto. Né? Então, dentro do desenho de conjunto pode ter indicação de vários desenhos de detalhes. Tá? Desenho de montagem. O desenho de montagem inclui todas as informações necessárias para a montagem das peças em sua posição final da aeronave. Mostra as medidas necessárias para a localização de peças específicas com relação às outras peças, dimensões referenciais que serão de ajuda em posterior trabalho na oficina. Então, o desenho de montagem efetivamente vocês vão ter mais contato com isso, né? Então é aquele que inclui todas as informações necessárias para a montagem da peça. Então nós temos aqui no nosso lado aqui um desenho de montagem, tem algumas notas aqui, né? Algumas notas são isso aqui, a gente vai ver também na parte 2 dessa aula. Então notas você tem alguma informação da peça em específico, você puxa aqui uma linha de referência e faz essa observação, tá? Então, e o que você precisa entender aqui e saber, gente, é isso aqui, ó, o importante é que os desenhos de trabalho são divididos em 3 partes: desenho de detalhes, desenho de conjuntos, desenho de montagem. Os desenhos de detalhes são, para você gravar bem isso, são as peças em si, tá? São peças, as peças, e normalmente são detalhes de forma mais simples, tá? O conjunto, ele é todo o conjunto. Então, dentro de um desenho de conjunto, pode ter vários desenhos de detalhes. Não na mesma planta, mas talvez tenha a referência, de cada peça tenha a referência onde ela está localizada num desenho específico de detalhe. Tá? Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês se empolguem aí com essa nova parte, essa nova fase na vida de vocês aí, no curso, né? E pode contar conosco, tá? Nessa peleja, tá ok? Obrigado, boa tarde, boa noite e bom dia.